Karina, e nós estamos exatamente agora com a movimentação no plenário do Supremo Tribunal Federal, já exatamente a entrada dos ministros. Vamos conferir agora nas imagens para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Como vimos, portanto, diversos processos, muita expectativa para a sessão de hoje, com, primeiramente, a abertura da sessão plenária, a leitura da ata da sessão anterior, eventualmente alguns avisos e aí o chamamento do primeiro processo de acordo com o que será estabelecido pela presidência do Supremo Tribunal Federal. Como vimos, portanto, esses são os temas principais, mas há outros processos em julgamento e em instantes estaremos acompanhando, portanto, a sessão plenária da tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 12ª sessão extraordinária, realizada em 26 de abril de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou vários processos, dentre os quais 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou verificação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, para continuidade de julgamento, apregoarei a questão de ordem na ação penal 937 do Rio de Janeiro, relatada pelo ministro Roberto Barroso, cujo objeto, apenas para lembrança, especificamente, é a interpretação de norma constitucional que se refere ao foro por prerrogativa de função, a extensão, a forma de interpretação mais consentânea com a teleologia da norma constitucional e o confronto com o que vinha sendo anteriormente desempenhado ou acatado por este Supremo Tribunal Federal, de tal maneira que estamos a cuidar especificamente de competência para julgamento e de competência, no caso, de parlamentar. Não sei se o ministro relator gostaria de enfatizar apenas isso, para a lembrança de quem está nos assistindo. E na ocasião da sessão passada, o ministro Alexandre de Moraes especificamente me indagou sobre essa questão e eu explicitei que só tratei da situação que envolva delito praticado por alguém que não era parlamentar e depois se tornou parlamentar. Essa é a hipótese. Este é o objeto princípio da nossa ação e apenas para rememorar. Já votaram, portanto, nesta matéria, o ministro relator, Roberto Barroso, que resolveu a questão de ordem e que foi acompanhado na solução apresentada pela ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e o ministro Celso de Mello. Acompanharam, em parte, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes, pediu vista o ministro Dias Toffoli, que agora tem a palavra para o seu voto vista. Com a palavra, Vossa Excelência, ministro. Senhora Presidente, pela ordem, o ministro Toffoli já vai usar a palavra. Só ao final, na fixação da tese, eu gostaria de fazer uma observação. Claro, mas há ainda 3 votos. O ministro vistou... Só ao final. Claro, claro. Será dada a palavra devidamente. Ministro Dias Toffoli, com a palavra para o voto vista. Senhora Presidente, senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República, todos os presentes, eu trago um longo voto, senhora Presidente, que farei a leitura e, ao longo da leitura, tentarei resumi-lo o quanto for possível. Digo que trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, em face de Marcos da Rocha Mendes, pela prática do crime de captação ilícita de sufrágio, corrupção eleitoral,
artigo 299 do Código Eleitoral. De acordo com a denúncia, nas eleições municipais de 2008, o réu teria angariado votos para se eleger prefeito de Cabo Frio por meio da entrega de notas de R$ 50 e da distribuição de carne aos eleitores. A denúncia foi recebida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE. Cessado o mandato do réu como prefeito, o processo foi remetido ao juízo de primeiro grau eleitoral. Após regular instrução e apresentação de alegações finais pelas partes, em face da diplomação do réu como deputado federal, os autos foram remetidos ao STF. Em 13 de dezembro de 2016, o ministro relator determinou a inclusão do feito em pauta de julgamento da primeira turma. A pauta foi publicada em 16/12/16. O acusado renunciou ao mandato a partir de 31/12/2016 para tomar posse em 1º de fevereiro de 2017 como prefeito de Cabo Frio. O ministro relator, em 10 de fevereiro de 2017, afetou o julgamento ao plenário para que esse se manifestasse sobre, e agora leio o ministro Roberto Barroso, relator, sobre a possibilidade de conferir interpretação restritiva às normas da Constituição de 1988, que estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de função, de modo a limitar tais competências jurisdicionais aos crimes cometidos em razão do ofício e que digam respeito estritamente ao desempenho daquele cargo. Essa interpretação se alinha com o caráter excepcional do foro privilegiado e melhor concilia o Instituto com os princípios da igualdade e da República. Continuou Barroso. Além disso, é solução atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, com maior aptidão para tornar o sistema de justiça criminal mais funcional e efetivo. Esta foi, então, a razão pela qual Sua Excelência, nas suas palavras, afetou ao plenário. Este é um breve relatório que faço, senhora presidente, e passo ao primeiro capítulo do meu voto, que tem o seguinte título: o foro por prerrogativa de função, apanhado histórico e evolução normativa no combate à corrupção. Antes de adentrar no mérito da questão de ordem, para mim é primordial, até mesmo em razão da relevância do debate, termos em mente o desenvolvimento do chamado foro por prerrogativa de função, salientando as razões históricas pelas quais o Instituto evoluiu no país até chegarmos ao cenário jurisdicional de hoje. Como já tive a oportunidade de destacar em outras vezes, a história do Brasil, seja na época da colônia, do Império ou da República, a história do Brasil demonstra que muitos dos debates que aportam nesta Suprema Corte são decorrentes do permanente movimento pendular da Federação Brasileira. Que movimento pendular seria esse? É aquele que se dá entre se conferir maior autoridade às elites locais ou à nação brasileira. Entre se atribuir maior legitimidade ou competência aos entes locais e estaduais ou aos entes centrais, à União, entre se promover a descentralização em favor dos municípios e dos estados ou a centralização em benefício do conjunto nacional. Esse é o pêndulo sobre o qual oscila a nação brasileira. E o debate permanece sempre vivo. E a acomodação dessas tendências centrífugas e centrípetas do nosso federalismo também se faz presente no debate a respeito dos contornos das regras constitucionais do foro por prerrogativa de função. Sua análise não deve, portanto, ser realizada tão somente sob o recorte do cenário atual. Urge levar em conta o histórico das relações de poder na sociedade brasileira e, sobretudo, as particularidades
de nossa federação. O foro, por prerrogativa, encontra-se em constituições de vários países. Contudo, em nenhuma delas reconheço, com a dimensão e a complexidade observada no texto constitucional brasileiro, uma vez que aqui se desenvolveu com uma identidade própria, até mesmo pela dimensão de nosso Estado Federal e pelas razões peculiares de distribuição da autonomia entre a União, os Estados-membros e os municípios. Não há dúvidas de que nossa concepção do foro por prerrogativa de função foi influenciada pelos modelos português e espanhol, sendo possível perceber em seu nascedouro a influência da Carta Espanhola, a Constituição de Cádiz, de 1812, e também da Constituição Portuguesa, Constituição do Porto, de 1822, da Carta Constitucional Portuguesa de 1826 e de seu ato adicional de 1832. No entanto, como assevera Orlando Carlos Neves Belém, em dissertação de mestrado intitulada Do Foro Privilegiado à Prerrogativa de Função, diz este autor, o foro por prerrogativa de função, no constitucionalismo brasileiro, adquiriu feições próprias, ainda que parecido com os sistemas normativos dos países ibéricos, mas acentuadamente diferente do padrão elaborado pelas famílias jurídicas que tiveram inspiração na common law e, inclusive, com o modelo constitucional criado na França após a Revolução Francesa. Fecho a citação do autor. Imprescindível, portanto, o exame das constituições brasileiras durante o Império e a República, a fim de se compreender esse processo em nosso sistema político e jurídico. Nosso primeiro texto constitucional, a Constituição de 1824, determinava que a pessoa do imperador era inviolável e sagrada, não estando sujeita a nenhum tipo de responsabilidade. Isso está no artigo 99, como próprio das monarquias daquele período, regime no qual o chefe de Estado é irresponsável, por isso investido vitaliciamente. A Constituição Imperial, todavia, extinguiu os privilégios pessoais, ficando abolidos todos os privilégios que não fossem essencial e inteiramente ligados aos cargos por utilidade pública. Artigo 179, inciso 16. A esse respeito, Pimenta Bueno, José Antônio Pimenta Bueno, meu xará, afirmava se tratar de consequência necessária do justo e útil princípio da igualdade perante a lei. Ainda de acordo com o constitucionalista do Império, diz ele, a Constituição do Império, no artigo 179, parágrafo 17, fiel ao princípio da igualdade da lei, proscreveu os foros privilegiados. Foi, porém, ela mesma quem criou esta competência do Supremo Tribunal, em vista não tanto destes altos funcionários, como de verdadeiro interesse público. Era, sem dúvida, de mistério atribuí-la a uma corte ilustrada e independente, para que se tivesse a garantia de um julgamento imparcial. Demais, a ordem hierárquica, as ideias da conveniente subordinação não permitiram que tais funcionários submetidos ao julgamento de autoridades, não se permitiriam que tais funcionários fossem submetidos ao julgamento de autoridades subalternas. Fecho a citação. Com efeito, a Carta do Império, definiu ser atribuição exclusiva do Senado conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família imperial, ministros de Estado, conselheiros de Estado e senadores, e dos delitos dos deputados durante o período da legislatura, bem como conhecer da responsabilidade dos secretários e conselheiros de Estado. Isto está no artigo 47, incisos 1 e 2. Ao Supremo Tribunal de Justiça competia
conhecer dos delitos e erros do ofício que cometerem os seus próprios ministros, os das relações, os empregados no corpo diplomático e os presidentes das províncias. Artigo 164, inciso 2. Pois bem, com a promulgação da República, com a proclamação da República e a adoção do princípio republicano, a Constituição de 1891 estabeleceu a responsabilidade do presidente da República, o qual era submetido a processo e a julgamento, depois de a Câmara declarar procedente a acusação perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns e nos de responsabilidade perante o Senado. Competia ao STF processar e julgar os ministros de Estado nos crimes comuns e de responsabilidade, sendo os crimes conexos com os do Presidente da República julgados pela autoridade competente para o julgamento desse, e também os ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Indo além, a Carta I da República estabeleceu que todos são iguais perante a lei e que a República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho. É certo que, embora inspirada no direito norte-americano, a Constituição de 1891 não seguiu, quanto ao foro por prerrogativa de função, a concepção existente na Constituição americana, a qual limitou a excepcionalidade ao julgamento do presidente da República por responsabilidade política, o impeachment. E aí transcrevo, senhora presidente, esclarecimento feito à época desta distinção pelo Pedro Lessa. E também, de igual modo, distinção feita do sistema brasileiro ao norte-americano por Carlos Maximiliano. Omito a leitura. Digo que, de outro lado, instituída a federação, restaram fortalecidos os Estados-membros, as antigas províncias da época do Império. A maior descentralização e a maior autonomia dos Estados e de suas elites refletiram diretamente na organização judiciária do país e nos planos de dominação do situacionismo local, repercutindo diretamente no chamado coronelismo e em seu inerente sistema de reciprocidade. Nas realistas palavras de Vitor Nunes Leal, em sua célebre obra de 1949, Coronelismo, Enxada e Voto. Ainda hoje, disse Vitor Nunes Leal, ainda hoje se observam no interior, principalmente nos lugares mais remotos, manifestações muito visíveis de poder privado, pela influência dos chefes locais e senhores de terra sobre seus dependentes. E, à medida que aumenta a eficácia do mecanismo judicial e policial dos Estados, mais subordinada ao poder se torna essa magistratura oficiosa, reforçando o governismo dos chefes locais. Esse conformismo político, parte essencial do compromisso coronelista, traz como consequência, entre outras vantagens, a nomeação de delegados e subdelegados, por indicação dos dirigentes dos municípios, ou com instruções para agir em alianças com eles. Isto é, para, entre aspas, fazer justiça aos amigos e aplicar a lei aos adversários. Daí a ligação indissolúvel que existe entre o coronelismo e a organização judicial. Continuou Vitor Nunes em sua obra de 1949. Em relação à justiça, essa ligação já foi muito mais estreita do que é hoje e diminui na proporção em que aumentam as garantias do Poder Judiciário. Ainda assim, ela é evidente no que respeita aos juízes de paz e continua a manifestar-se em grau apreciável quanto aos juízes temporários, que não dispõem dos mesmos direitos dos magistrados de carreira. Mesmo entre os juízes vitalícios,
aparecem, por vezes, expressões chocantes de partidarismo. As garantias legais nem sempre podem suplantar as fraquezas humanas, transferência para lugares mais confortáveis, acesso aos graus superiores, colocação de parentes, gosto do prestígio, eis os principais fatores de predisposição política de muitos juízes. Por outro lado, os membros do Ministério Público Estadual não dispõem das mesmas garantias dos magistrados e, nos municípios mais atrasados, continuam a funcionar pessoas leigas como adjuntos de promotores, escolhidos quase sempre por critérios partidários. Essa debilidade, diz ele, da organização judiciária e policial resultam do isolamento, da pobreza do país, da escassez de suas rendas públicas, da fragilidade humana e, em grande parte, do interesse menos escrupuloso das situações políticas estaduais. É, sobretudo, esse interesse que determina a entrosagem de juízes, promotores, serventuários da Justiça e delegados de polícia no generalizado sistema de compromisso do coronelismo. Fecho a citação de Vitor Nunes e digo que, de fato, concordemos ou não com as prerrogativas de foro, uma das razões para a extensão de suas hipóteses no Brasil foi a maior influência e poder das oligarquias locais sobre magistrados de primeiro grau, em comparação com os juízes de instâncias superiores. Esses de instâncias superiores desvinculados, a princípio, da realidade política regional. Vai nesse sentido, notável passagem de voto prolatado agora em 1962, 13 anos depois daquela obra, pelo próprio Vitor Nunes Leal. Nessa reclamação de número 473, julgada em 62, Vitor Nunes Leal assim asseverou, abro aspas, a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é realmente instituída não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com o alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas, por sua capacidade de resistir, seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuarem contra ele. A presumida independência do tribunal de superior hierarquia é, pois, uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado. Fecho a citação de Vitor Nunes Leal. E me recordo, ministro Alexandre de Moraes, no seu voto também faz menção à passagem de decisão de voto proferido pelo mesmo eminente ministro que honrou essa casa. Digo, então, que não por acaso, após a Revolução de 1930, que marcou um novo período de centralização política pela União, a Carta de 1934 ampliou significativamente as prerrogativas de foro para alcançar os ministros da Corte Suprema, os ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, os juízes dos tribunais federais e das Cortes de Apelação, os ministros do Tribunal de Contas e ainda os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e nos de responsabilidade, bem como os juízes federais e seus substitutos nos crimes de responsabilidade. Já com o golpe de Estado que instituiu o Estado Novo, a Constituição de 37 criou o Conselho Federal, a quem competia processar e julgar o presidente da República e os ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Outra novidade daquela carta foi a previsão da prerrogativa de foro em âmbito estadual, atribuindo aos tribunais de apelação a competência privativa para processar e julgar os juízes inferiores nos crimes comuns e de responsabilidade.
Com a redemocratização e o término do regime do Estado Novo, foi promulgada a Constituição de 1946, cujo liberalismo, nas palavras de Paes de Andrade e Paulo Bonavides, deve ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Pois bem, a Carta de 46 restabeleceu a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presidente da República nos crimes comuns, seus próprios ministros, o Procurador-Geral da República, os ministros de Estado, os juízes dos tribunais superiores federais, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, os ministros do Tribunal de Contas e os chefes de missão diplomática. Competia ainda privativamente aos tribunais de justiça processar e julgar os juízes de inferior instância, nos crimes comuns e nos de responsabilidade. A Constituição de 1967 manteve o foro especial nos mesmos moldes da Constituição de 1946, mas, na sequência, o Ato Institucional número 5, de 1968, suspendeu os direitos políticos e, simultaneamente, fez cessar o que chamou de, entre aspas, privilégio de foro por prerrogativa de função. Isso está no artigo 5º, inciso 1, do A e 5. A Emenda Constitucional número 1, de 1969, por sua vez, retomou as hipóteses de prerrogativa de foro antes previstas, acrescentando a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar nos crimes comuns o vice-presidente, os deputados e os senadores. Vice-presidente, deputados e senadores que até então não tinham foro por prerrogativa de função nas constituições anteriores. Já a Constituição de 88, a atual Constituição, após a redemocratização e tendo em vista a sede da sociedade por justiça, amparada no princípio da responsabilização dos agentes públicos, essência do fundamento republicano, ampliou os casos de prerrogativa de foro, curiosamente, possibilitando o julgamento perante os tribunais superiores das mais altas autoridades da República. Desde então, o pêndulo da história continua oscilando, ora contra, ora a favor do foro especial. Lembre-se que, em 2001, o STF cancelou o verbete da súmula 394, editado sob a égide da Carta de 46, que afirmava que, cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de foro, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. E aí eu transcrevo a emenda da questão de ordem na ação penal 687, que foi da relatoria do ministro Sidney Sanches. Desta emenda, eu destaco o item 2. A tese consubstanciada nessa súmula não se refletiu na Constituição de 1988, ao menos as expressas, pois no artigo 102.1b estabeleceu competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os membros do Congresso Nacional nos crimes comuns. Continua a norma constitucional não contemplando os ex-membros do Congresso Nacional, assim como não contempla o ex-presidente, o ex-vice-presidente, o ex-procurador-geral da República, nem os ex-ministros de Estado. Em outras palavras, a Constituição não é explícita em atribuir tal prerrogativa de foro às autoridades e mandatários que, por qualquer razão, deixaram o exercício do cargo ou do mandato. Dir-se-á que a tese da súmula 394 permanece válida, pois com ela, ao menos de forma indireta, também se protege o exercício do cargo ou do mandato, se durante ele o delito foi praticado e o acusado não mais o exerce. Não se pode negar a relevância dessa argumentação, que por tantos anos foi aceita pelo tribunal, mas também não se pode, disse Sidney na emenda, por outro lado, deixar de admitir que a prerrogativa de foro visa garantir o exercício do cargo ou do mandato e não a proteger quem o exerce, menos ainda quem deixa de exercê-lo. Aliás, a prerrogativa de foro perante a Corte Suprema, como expressa na Constituição brasileira,
mesmo para os que se encontram no exercício do cargo ou mandato, não é incontradiça no direito constitucional comparado, menos ainda para ex-exercentes de cargos ou mandatos. Ademais, as prerrogativas de foro pelo privilégio que, de certa forma, conferem, não devem ser interpretadas ampliativamente numa Constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns, como são também os ex-exercentes de tais cargos ou mandatos. Eu transcrevo a emenda na íntegra, mas faço a leitura apenas deste item e digo que, de outro modo, como não lembrar mais recentemente o julgamento da ação penal 470, popularmente conhecida como caso Mensalão, quando muito se comentava que, se a referida ação não tivesse sido processada pelo STF, talvez nunca tivesse sido julgada, tendo em vista que outros casos referentes ao mesmo episódio ou a episódios correlatos que foram para a primeira instância só começaram a ser julgados mais recentemente. Contraditoriamente, nesse mesmo período, muitos clamavam para que não houvesse o desmembramento para a primeira instância, sob o risco de impunidade. E, ao manter aqui, houve o julgamento, a condenação e a execução das penas. Vossa Excelência, me permite só uma observação? É interessante que, nesse período, ainda recentemente, lembrava o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, houve um esforço enorme, em 2009, e quase se aprovou uma PEC para encerrar com o foro no Supremo Tribunal Federal. E o desiderato era, evidentemente, retirar a matéria do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Houve uma reação, mas com muita dificuldade se obstou a aprovação da supressão do foro. E a ação penal não teria sido julgada. A ação penal não teria sido julgada. Não. Estamos agora no movimento inverso, por busca de eficiência e celeridade processual, todos nós, todo o judiciário. Defende-se agora o fim, ou ao menos a restrição das hipóteses de foro por prerrogativa de função. Por essas razões, senhores ministros, a par da acirrada controvérsia acerca do Instituto, sou favorável às regras de prerrogativa de foro, pois entendo que, em uma federação complexa e marcadamente desigual como a brasileira, quem deve julgar as autoridades máximas do país não deve ser o poder local, nem as elites policiais, ministeriais e judiciárias local. No caso, os juízes de primeira instância, mas sim um órgão da nação brasileira. A Constituição escolheu soberanamente no processo constituinte esta Corte, o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do judiciário do país, para desempenhar esse mistério. Importante salientar, uma vez mais, que a prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer aqueles que exercem os cargos listados, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas nos julgamentos e a subversão da hierarquia. A prerrogativa de foro tem como objetivo maior assegurar que haja o máximo de imparcialidade nos julgamentos. Como defende José Augusto Delgado, o foro por prerrogativa de função, acima de qualquer outra reflexão, deve ser visto como uma garantia e não como um privilégio. Confere-se, assim, uma segurança para os agentes políticos, pois passam a ser julgados por órgãos colegiados, compostos por magistrados mais experientes, de cortes superiores, que atuam de modo coletivo. Nesses casos, adverte, impõe-se que os julgamentos transmitam absoluta segurança aos que por eles são atingidos e também à própria sociedade. Como ressalta Hélio Tornag, não há foro especial para conde, barão ou duque, para Jafé, Café ou Mafé. Não existe acepção de pessoas. A lei não tem preferências nem predileções, mas leva em conta a dignidade da função, a altitude do cargo, a eminência da posição,
se a pessoa deixa a função, perde a prerrogativa, que não é sua, mas dela, da função. Fecho a citação. Não se trata, portanto, a meu ver, de privilégio, com a devida vênia daqueles que pensam em contrário. Pelo contrário, aquele que detém a prerrogativa tem diminuído o número de instâncias recursais e a chance de eventual prescrição, uma vez que o julgamento acaba sendo mais célere, já que é julgado, no caso do Supremo, em única instância. E agora mesmo debatemos, no mês passado, o cabimento ou não dos embargos infringentes em matéria de ação penal julgada pela turma, que é julgada em última instância, e o plenário estabeleceu os critérios para este cabimento na forma de decisão a ser lavrada pelo eminente relator do agravo regimental em embargos infringentes em ação penal, o ministro Edson Fachin. E outro mito e outra lenda urbana que passo a enfrentar no meu voto, senhora presidente, é a de que havia impunidade por parte desta Corte ou que esta Corte não funcionava ou não tinha condições de atuar em casos que envolvessem pessoas com prerrogativa de foro. Muitos dizem que o foro por prerrogativa de função resultou numa cultura da impunidade contra os poderosos e contra os políticos no Brasil. O que não se fala, e isso eu digo sempre aqui nesse plenário em respeito aos grandes juízes que passaram por essa Suprema Corte, em respeito à história dessa instituição, de altíssimos encargos e serviços prestados à nação brasileira. Nós não podemos dizer que o combate à corrupção começou agora e que os nossos antigos colegas ministros do passado não faziam nada. É importante conhecer a história e reconhecer os limites legais, processuais e institucionais de então. Por isso que eu faço questão de registrar em meu voto que o que não se fala é que só há bem pouco tempo, na verdade pouquíssimo tempo, as instituições brasileiras passaram a ter condições normativas e institucionais para atuar de forma efetiva e independente no combate à corrupção. E o marco não é outro, a não ser a própria Constituição de 5 de outubro de 1988. Qual a razão, então, de somente agora haver uma atuação mais sistêmica? Por que investigações com a magnitude das que temos hoje não existiam antes? A resposta é simples. Não existiam porque não tínhamos o arcabouço normativo nem os instrumentos legais necessários. Não aconteciam porque não havia como acontecer. A falsa ideia de que a prerrogativa de foro é um privilégio e que os seus detentores são beneficiados pelo foro com a demora no julgamento decorre, em verdade, da existência, desde a Constituição de 1824 até a Emenda Constitucional 35 de 2001, da imunidade formal que prevalecia para os membros do Congresso Nacional. Repito, desde 1824 até a Emenda Constitucional de dezembro de 2001, não havia como processar membros do Congresso Nacional sem a autorização da respectiva casa. Isso não quer dizer que havia impunidade por parte de ação dos nossos antigos colegas. Nós temos que respeitar o passado dessa Corte e não dizer que antigamente o Supremo era conivente com a impunidade. Porque não havia ação a ser julgada. Não havia autorização do Congresso Nacional. A Constituição vedava. Constituição de 1824, Constituição de 1891, Constituição de 1934, Constituição de 37, Constituição de 46, 67, Emenda 1 de 69,
e Constituição de 88. Foi só a partir de dezembro de 2001 é que os processos começaram a fluir. Como dizer aqui nessa corte que os ministros do passado eram coniventes com impunidade? Que acusação é essa que podemos fazer com os nossos eminentes colegas? Grandes juízes, grande parte deles vivos. Não se diga e não se repita mais isso. É um desrespeito aos nossos colegas aposentados. Alguém disse isso? Não. Uma observação, talvez, é que acho que nessa fase só no AI-5 é que se restringe... De dezembro até vinha em janeiro a 69. A imunidade, não é? De maneira específica. E nós tivemos o caso, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, do deputado Chico Pinto, que foi condenado com base na Lei de Segurança Nacional pelos possíveis ataques à honra de um presidente estrangeiro, no caso Pinochet. Pois bem, a história e os números demonstram que, nesse período de 1824 a dezembro de 2001, os parlamentares, seja lá por que razão for, pode até ser por corporativismo mesmo, raramente autorizaram a abertura de uma ação penal contra um de seus pares. Um exemplo disso foi o caso do ex-deputado federal Hildebrando Pascal, caso conhecidíssimo e de enorme atrocidade. Ele ficou conhecido como o assassino da motosserra, acusado de comandar um grupo de extermínio que utilizava métodos bárbaros de execução. Vejam, em 1999, a Câmara dos Deputados preferiu cassar o mandato do deputado por falta de decoro parlamentar a permitir a instauração de processo criminal contra ele no STF. O deputado só foi processado e condenado na Justiça depois da cassação do seu mandato. O Supremo não poderia fazer nada, o Procurador-Geral da República não poderia fazer nada, porque não houve autorização da Casa Legislativa para abrir o processo contra o deputado Hildebrando Pascal. Uma vez cassado, aí sim houve o processo e a condenação, e, salvo engano, ele ainda está em execução de pena. Pois bem, a indignação com esse caso talvez tenha sido o estopim para a aprovação da Emenda Constitucional 35, em 2001, a qual alterou essa imunidade formal, não sendo mais necessária a licença, mas apenas a comunicação do recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal à respectiva casa, a qual poderá sustar o andamento da ação. Artigo 53, parágrafo 3º, na redação da Emenda 35. Ou seja, esse controle deixou de ser prévio e passou a ser posterior. E até hoje, o Parlamento não o utilizou, suspendendo alguma ação. Ministro Toffoli, só uma observação, é muito interessante essa retrospectiva que Vossa Excelência faz, tendo em vista até algumas coincidências que há em termos históricos com modelos de tendência autoritária em relação ao processo parlamentar e à imunidade. É muito curioso que o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, tenha sido editado, buscou uma causa imediata no célebre discurso feito pelo deputado Márcio Moreira Alves. E foi a reação exatamente por conta da não outorga da licença para que ele fosse processado. Então, é muito curioso que, na verdade, vertentes de limitação do poder, da imunidade parlamentar e tudo mais, tem muitas vezes a ver com propósitos autoritários.
Agradeço o à parte e prossigo na leitura do voto, para não me perder tanto em opter dicto, que, após essa reforma constitucional, a emenda 35 de dezembro de 2001, os inquéritos passaram a tramitar regularmente e as ações penais começaram a ser julgadas, resultando na condenação de vários parlamentares. Vejam que, de 1988, o ano da promulgação da Constituição Federal, até 2001, tramitaram na Suprema Corte apenas 6 ações penais. Entre a Constituição de 88 até a emenda 35, que acabou com a imunidade formal, ou amenizou-a, conforme seja o olhar, só tramitaram 6 ações penais no Supremo. Vejamos após a emenda 35 de dezembro de 2001, até abril de 2018, são os dados colhidos, até o mês passado. Nesse período de 2002 a abril de 18, já foram autuadas 661 ações penais do Supremo. 661 ações penais do Supremo. Ou seja, somente a partir de 2002, após a emenda constitucional 35, os processos contra parlamentares passaram a tramitar regularmente nesta Corte. Como já tive a oportunidade de citar, na assentada anterior deste julgamento, atualizando agora os dados, do total de 36 ações penais recebidas em meu gabinete desde a minha posse como ministro desta Corte, apenas 6 das 36 estão hoje em meu gabinete, estando elas, assim, uma já julgada, aguardando análise de embargo de declaração, 4 em fase de preparação de relatório e voto para encaminhamento ao revisor, e uma em instrução. São apenas 6 que eu tenho no meu gabinete. Em relação aos inquéritos, do total, desde minha posse, de 175 que tramitaram, continuam em tramitação apenas 45, sendo que apenas 6 se encontram conclusos ao gabinete, sendo que 2 já foram julgados pela segunda turma, 2 já foram liberados para julgamento. Então, todos. E 1 está aguardando análise de pedido de diligência. E 1 em preparação de relatório e voto acerca de recebimento ou não da denúncia apresentada pela douta Procuradora-Geral da República. Todos encaminhados. Todos os demais inquéritos que ainda se encontram sob minha relatoria estão com diligências em andamento fora do Supremo Tribunal Federal, seja na Polícia Federal, seja no âmbito do Ministério Público. Nesses casos, e aqui repito o que eu já disse na segunda turma, com vistas a dar maior celeridade às investigações, tenho assinalado prazo para a autoridade policial emitir relatório, se não conclusivo, ao menos parcial, contendo, primeiro, seu juízo de valor sobre o resultado das diligências já realizadas. Segundo, a justificativa para o eventual não cumprimento de diligências pendentes a seu cargo, sem a qual não serão deferidos, sem a qual não deferirei mais novos pedidos de concessão de prazo suplementar. E por que estou fazendo isso, ministro Celso? Exatamente para evitar que as diligências que nós deferimos fiquem infinitamente sem ação por parte dos agentes competentes para fazê-la, e depois o caso prescreve e vem a imprensa dizer que a culpa foi dos juízes deste tribunal, quando não foi. Então, em todos os casos, eu estou determinando diligências e vinda de relatório ou conclusivo ou parcial, e sendo parcial a justificativa daquilo que foi realizado e daquilo que não foi realizado, para que nós coloquemos um fim nessa história de ficar aí inquéritos, como, salvo engano, o ministro Gilmar teve um caso que Vossa Excelência nem era o relator original, que ficou sendo prorrogado 12 anos sem instrução, sem diligências nenhuma. O caso Jucá, da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que eu pedi vista, pedi para que fosse devolvido, o processo ficou em tramitação, prescreveu na Procuradoria,
mas de lá veio também a afirmação de que se prescreveu, mas que também os fatos investigados não eram claros e não redundavam em qualquer medida. Em suma, é muito fácil, e todos nós já aprendemos um pouco com isso, abrir inquérito. Nós tivemos abertura de inquérito, presidente, como aquele caso célebre do STJ, por razões quase que fúteis, em que se investigava se o ministro Falcão e o ministro Marcelo Navarro teriam buscado apoio e comprometido com uma contrapartida. E esse inquérito ficou por mais de 2 anos em tramitação, que cumpria um objetivo autoritário, de organização totalitária, que era constranger o judiciário e constranger aquela corte. E lograram fazê-lo. É muito fácil abrir inquérito. O difícil é fechar o inquérito. Ter coragem de dizer, acabou. Quer dizer, 12 anos de investigação, como nós temos vários inquéritos no gabinete, e eles não se encerram. Justiça se faça a doutora Raquel. Ela tem se pronunciado e muitas vezes já ocorreu isso em relação a vários inquéritos no meu gabinete e, claro, em relação aos gabinetes, tem assumido essa postura. Mas a tradição é abrir inquérito e depois não se encerrar. Porque eles têm um ônus diante da visibilidade. Aquilo que a mídia opressiva pode fazer. Poxa, mas arquivou o inquérito? Arquivou porque não tinha futuro. Arquivou porque ou foi aberto indevidamente, ou porque no curso das investigações se comprovou que ele não tinha perspectiva. Porque depois também tem acontecido, e nós vimos isso na turma, e já vimos muitas vezes isso no plenário, as ações são propostas, denúncias são oferecidas, e depois são verificadas como ineptas. Quantas, ao longo da minha vida, verifiquei aqui no plenário do Supremo. Recentemente, nós tivemos um caso na turma, ministro Fachin, Vossa Excelência foi o relator, que é altamente constrangedor, ministro Fux. Vai para o anedotário, em que se contava aparentemente, não quero fazer referência a ninguém, mas foi uma denúncia feita por bêbado. Um corte e cola sem nenhum paradigma. O enredo era o seguinte, o script era o seguinte, a narrativa era a seguinte: deputados levaram dinheiro para corromper Paulo Roberto Costa. Até aqui, a ideia era que Paulo Roberto Costa usava dinheiro da Petrobras para corromper, ou de empresas para corromper parlamentares. Este é um caso, por unanimidade, ele foi encerrado. Mas chegou a denúncia. Quer dizer, nem a barreira do inquérito serviu para... Então, veja, que constrangimento se impõe às pessoas, que tipo de abuso se impõe. Mas o que me interessa deixar aqui é essa mensagem que o ministro Adolfo está chamando a atenção. De fato, é fácil abrir inquérito. Difícil é encerrá-lo. E aí começa esse ao Ministério Público, à Polícia Federal e assim por diante. Eu tenho um inquérito do senador Lindenberg que está há 12 anos. Também eu adotei a técnica agora sugerida por Vossa Excelência. O ministro Fux já tinha também adotado procedimento semelhante em outros casos. Quer dizer, é a última prorrogação de um desses fatos ligados ainda à Prefeitura de Nova Iguaçu. Quer dizer, por que não se encerra? Se já tem tempo suficiente, se já tem dados suficientes, ofereça-se a denúncia. Ou, se não, que, de fato, diga que vai ser arquivado. Se não prescrever, em algum momento se pode até restaurar. Mas essa é a questão, e todos nós temos isso no nosso gabinete, esse tipo de situação. É muito fácil abrir inquérito, é muito difícil encerrá-lo. Agradeço mais uma vez o à parte e continuo. E vejam, aqui nessa parte que eu vou retomar, eu digo que o Supremo tem feito grandes esforços, tem aprimorado. Vejam a criação da lei para trazer os juízes instrutores, a ampliação do apoio dos juízes instrutores para a realização das diligências diretamente, sem necessidade das cartas de ordem,
aquelas cartas de ordem antigamente, ministro Celso, que tinha que baixar, tirar cópia, mandar, às vezes levando meses aí até chegar na instância competente para fazê-las cumprir. E hoje nós temos os juízes instrutores que vão lá, exercem essa atividade, colhem depoimentos, fazem a instrução. Ou seja, tudo isso só surge após a emenda constitucional 35. E quando os inquéritos e as ações penais começam a andar a partir de 2002, é que nós vamos verificando a necessidade de aperfeiçoar o nosso apoio, a nossa forma de atuação. Por isso que eu digo no meu voto, em continuação, que o caso mais emblemático, não há como negar, foi a ação penal 470. Ela trouxe aprendizados e, desde o fim do seu julgamento, a Corte vem constantemente aperfeiçoando a forma de processar e julgar ações penais desse tipo. Além da criação dos juízes instrutores por lei, com autorização legal, salvo engano, lei sancionada na época que era presidente a ministra Ellen Grace. Ministra Ellen Grace. E a regulação dos juízes instrutores no nosso regimento, isso se dá em 2007, 2008. Então, vejam, é recente essa possibilidade, até porque, como eu disse, antigamente não podia ter processo. Pois bem, a partir daí, passamos a deslocar a competência do julgamento das ações penais do Pleno para a primeira e a segunda turmas. A Corte passou a ser bem mais rígida em relação à manutenção nesta Corte de processamento e julgamento de pessoas que não têm a prerrogativa de foro. Esses exemplos de aperfeiçoamento do processamento e do julgamento dos processos criminais acabaram conferindo ao Supremo Tribunal Federal uma expertise necessária para a entrega de uma prestação jurisdicional mais célere e homogênea, a qual serve de parâmetro para os demais juízes e tribunais do Poder Judiciário brasileiro. Por outro lado, desde a Constituição de 1988, e aqui o exemplo da ação penal 470, o julgamento do caso Azeredo, lá em Minas Gerais. Talvez nunca tivesse ocorrido se não fosse a ação penal aqui julgada, já há muito tempo. Por outro lado, desde a Constituição de 1988, foram aprovadas leis que modernizaram a legislação penal e processual penal e buscaram conferir maior efetividade e agilidade à atuação do Estado no combate à corrupção e a crimes correlacionados. E aqui se faça o justo registro e o justo crédito de que foram os poderes legislativo e executivo que trabalharam no aperfeiçoamento dessas legislações, com participação também deste Poder Judiciário, naqueles chamados pactos republicanos. Leis essas que saíram exatamente da atuação harmoniosa dos três poderes, mas quem tem o poder de aprová-las e sancioná-las não é o Judiciário, é o Legislativo e o Executivo. Cito algumas. Em 1998 foi editada a lei que tipificou o crime de lavagem de dinheiro, Lei 9.613 de 98. Essa lei foi alterada em 2012, Lei 12.683, com o objetivo de ampliar a abrangência do tipo penal e tornar mais eficiente a persecução penal relativamente a esse delito. No plano internacional, o Brasil incorporou em 2004 o Tratado de Palermo a respeito do crime organizado transnacional, Decreto 5.015. Em 2006, incorporou a Convenção de Mérida contra a Corrupção, Decreto 5.687. Em 2013, foi aprovada a legislação sobre o crime de organização criminosa, tipificando esse delito que não tinha previsão em nosso ordenamento jurídico pátrio até 2013. Até 2013 não havia tipo penal de organização criminosa. Lei 12.850. Esta lei dispôs sobre os meios de investigação e de produção de provas, com a possibilidade de realização da colaboração premiada, instrumento que tem sido essencial nas investigações dos últimos anos. Também em 2013, passamos a ter uma legislação específica para o combate à corrupção, a qual visa a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. É a chamada Lei Anticorrupção, Lei 12.846, que previu a possibilidade de se firmar com pessoa jurídica investigada acordo de leniência.
instituto que facilita as investigações de grandes casos de corrupção. No plano institucional, a Carta Cidadã de 88 conferiu plena independência aos magistrados e total autonomia ao Poder Judiciário, o qual passou a exercer um papel proeminente na vida social, econômica e política brasileira. Em relação ao Ministério Público, é importante mencionar que, além de sua autonomia funcional e financeira prevista na Constituição Federal desde 2003, o Procurador-Geral da República está sendo escolhido a partir de uma lista tríplice formada pelos próprios membros da instituição. Embora esse método não tenha previsão na Constituição, virou uma praxe nos últimos anos, o que tem garantido uma maior independência frente ao chefe do Poder Executivo por parte do Ministério Público. E conversávamos agora há pouco, antes de iniciar a sessão, com a doutora Procuradora-Geral da República, que falava e relatava sobre sua viagem à OCDE, cuja sede é em Paris, e que, conversando lá com pares dela do Ministério Público francês, eles estavam bastante impressionados com o fato do Ministério Público no Brasil ser muito mais independente, ou melhor, ser independente, ter muito mais ferramentas e instrumentos de atuação, de autonomia, do que o próprio Ministério Público daquele tão festejado país, a França. Vossa Excelência me permite? Essa é uma questão que eu acho que sobre a qual nós temos que refletir. No plano estadual, como nós sabemos, a Constituição estabeleceu já a possibilidade de escolha dos membros do Ministério Público, do chefe do Ministério Público, a partir de um critério eleitoral. Hoje nós temos, como se sabe, a eleição de membros, muitas vezes, sequer procuradores de justiça. A regra, em geral, é que se escolham os apoiados pelas associações. É difícil dizer, na sistemática de separação dos poderes, que esse é o melhor lugar. Sem querer ser ofensivo, é evidente que, em princípio, não se deveria escolher um presidente de associação para ser procurador-geral, seja de Justiça, seja da República. Logo, esse critério tem que ser amplamente discutido. E, de resto, nós estamos falando de procurador-geral da República. Todo o debate, nós sabemos sobre, especialmente a questão da Procuradoria-Geral da República, está associada, na verdade, não a um problema específico das escolhas ao longo dos anos, mas a falta de independência e de garantia. Eu lembrava, inclusive, numa das sessões últimas, que nós tivemos logo em 46, como procurador-geral, Temíscos Cavalcante, que atuou com grande independência, primando, inclusive, criando o novo modelo de controle de constitucionalidade, fazendo da representação interventiva um novo sistema de controle, encaminhando aos... Mas qual foi o problema que se verificou, especialmente a partir de 69? Há um modelo, especialmente a partir do AI-5, um modelo muito singular, em que a independência do Ministério Público desapareceu. E de todas as demais instituições. Foi nesse contexto que nós tivemos o grande debate aqui, em 70, 71, sobre a possibilidade ou não de o Procurador-Geral encaminhar a representação. E, nesse contexto, é que teria sido muito razoável ter se deixado a possibilidade de escolha, no processo constituinte, ao presidente da República, escolhendo grandes nomes. Veja que esse mimetismo hoje já contamina a AGU. Por que não da classe? Isso é bom? Isso é mau? Isso tem a ver com o checks and balances? Funciona melhor a instituição assim? Se tiver um nome adequado na classe, e já tinha havido também no passado, que bom. Agora, tem que ser da classe. E tem que ser votado pela classe. Isso vai ser melhor. Veja o que fizeram com as universidades.
O ensino universitário público está na falência. As universidades estão fechando. E por quê? Basicamente por esse método de gestão. Entregaram a gestão a reitores eleitos. Segundo esses critérios. Qual era o compromisso? Dar mais salário. Fazer benefícios corporativos. Isso tem que ser discutido. Procurador-Geral da República escolhido em lista? Ok, é uma opção. Escolher o mais votado? Quem será? Aquele que promete mais? Aquele que diz que vai manter auxílio moradia? Ou vai dar diária para aquele que está deslocado para uma missão, embora ele já esteja há 4 ou 5 anos? Ou pagar licença-prêmio? É disso que se cuida? Alguém tem dúvida disso? Para uma função de procurador-geral, o nome diz da República. Portanto, isso precisa ser discutido. Eu estive, ministro Toffoli, visitando Scalia em 2009 na Suprema Corte. E ele, então, dizia: Brasília, que cidade interessante, aquela cidade feita por aquele arquiteto comunista. E depois fez uma segunda observação. Gostei da cidade, interessante. Visitei aquela casa dos ministros, todos moram no mesmo prédio. E aí disse assim: Mr. Mendes, quando eu vi aquilo, gente que disputa, que controverte, que briga, depois ter que se encontrar no elevador, nos espaços comuns e tudo mais, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que os comunistas não conheciam a alma humana. Esses dias eu disse para os petistas que me visitaram: quando vocês anunciaram que fariam a indicação do primeiro da lista, vocês só revelaram que não conheciam a alma humana. Porque vocês perderam a ideia do checks and balances. Quem decide é quem tem poder e quem teve legitimidade, e não uma associação de classes. Isso é tão elementar, quem lida com isto sabe bem, é conhecer a alma humana. Vocês não conheciam a alma humana. Quer dizer, qual é o compromisso institucional de um procurador-geral que é escolhido pela classe? Se ele já vem escolhido, o presidente não faz escolha. É tão elementar isso. Quem fez história do constitucionalismo sabe disto. É evidente que isso compõe um sistema. É assim no mundo todo. Jabuticaba, produzimos uma jabuticaba. E produzimos uma distorção. Mas sobre isso falarei no meu voto. Só não queria deixar perder a oportunidade de falar sobre isso. As reflexões de Vossa Excelência são importantes e mostra, muitas vezes, o problema que nós vivemos no Brasil em nossa democracia recente, que é o pêndulo. Aí tínhamos uma situação em que o Ministério Público era inerte no passado, e aí, então, a tentativa de se jogar para as reflexões de Vossa Excelência para a corporação todo o poder e para as corporações dominarem as instituições, o que também não convém. Não há dúvida que não convém, não é o sistema que as nações desenvolvidas criaram para o fortalecimento das suas instituições, serem elas dominadas pelas próprias corporações. Mas é esse sistema do pêndulo, e o importante é ajustar esse pêndulo, e as reflexões são sempre necessárias para isso. Mas o que eu vinha traduzindo no meu voto é que não se pode dizer que no passado havia impunidade e que aí, de repente, pessoas iluminadas, heróis, que assumem cargos, passam a, de uma hora para outra, serem elas que, então, representam esse iluminismo civilizatório, esse processo civilizatório, em desrespeito ao passado, em desrespeito às instituições. Vejam, já falei da emenda 35, da imunidade formal. Vejam esse arcabouço legislativo que eu citei, que não existia antes. Não existia antes. Vejam que, além da autonomia do Ministério Público, com essas reflexões que são necessárias de serem feitas,
que não há dúvida, e ninguém nega, hoje o Ministério Público mais independente em todo o mundo é o Ministério Público brasileiro. Mas não só o Ministério Público, a própria Polícia Federal, e anoto em meu voto, a própria Polícia Federal passou por um processo de fortalecimento institucional sem precedentes na história do país. Houve intensa realização de concursos públicos, incremento de recursos financeiros e tecnológicos, e com melhorias salariais e de formação para seu quadro de pessoal. Essas garantias conferiram maior independência técnica à atuação da Polícia Federal. Embora esteja ela subordinada ao Poder Executivo, não há espaço para ingerência política nas investigações. Por quê? Porque as investigações são realizadas sob a supervisão e em razão de determinações do Poder Judiciário. Quando a imprensa divulga que a Polícia Federal prendeu porque um juiz mandou. Porque não cabe prisão sem ordem judicial, salvo o caso de flagrante. Então, não é a Polícia Federal que prende, é o Judiciário que determina, ela cumpre uma ordem, um mandado de prisão. Mas não há dúvida que ela passou por um grande incremento. Para garantir a transparência e ampla divulgação das informações relativas à administração pública, em 2009 foi aprovada a Lei da Transparência, que obrigou a disponibilização em tempo real dos gastos governamentais, Lei Complementar número 131. Já em 2011 foi aprovada a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. A imprensa também ganhou papel de destaque na fiscalização do poder público com a missão de informar a sociedade brasileira. Ressalte-se, uma sociedade só é verdadeiramente democrática se tiver uma imprensa livre e independente, o que hoje é uma realidade na democracia brasileira, ao menos no que diz respeito à nação. Gostaria que essa realidade também acontecesse lá no interior, nas nossas cidades. Gostaria de ver também a imprensa nacional fiscalizando as mazelas que ocorrem, como agora mesmo nós assistimos na cidade, no município de São Paulo. Na data de ontem, na madrugada da data de ontem, com aquele incêndio naquele prédio. Nós não vemos essa imprensa tão livre nas elites regionais, nas elites locais. Nós não vemos essa imprensa que nacionalmente é independente e é livre, e que esse Supremo Tribunal sempre garantiu essa independência e essa liberdade. Nós não assistimos nas localidades uma atuação. Até porque, muitas vezes, as imprensas locais são dominadas pelos donos do poder local, pelas elites municipais, pelas elites locais, regionais. Mas digo que somente com tais leis citadas, com a autonomia que os órgãos de controle ganharam, e da transparência e mecanismos capazes de expor os desvios praticados por agentes públicos e privados e a fazê-los responder, que foi possível fazê-los responder pelos crimes praticados. Ressalte-se que foram o próprio Parlamento e o Poder Executivo, ou seja, o poder político, que propiciaram a criação das estruturas legais que permitiram investigações como as que vemos hoje. É evidente que os magistrados, procuradores, delegados e agentes da Polícia Federal que atuam nas investigações em curso têm grande responsabilidade, sim, nesse feito, e merecem nossa admiração e nosso respeito pelo relevante trabalho que estão realizando. No entanto, os resultados de hoje não são obra de determinadas pessoas, muito menos de heróis iluminados, mas desdobramentos de um processo contínuo de evolução normativa e constitucional, do amadurecimento e do fortalecimento das instituições brasileiras. Feita essa introdução histórica, passo então à análise da proposta do relator. Da proposta de restrição da prerrogativa de foro feita pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a quem cumprimento pelo voto proferido, que já vai há algum tempo, e sempre pela sua atuação
no sentido de aprimorar as nossas instituições, mesmo que muitas vezes dele divirja no sentido de entender que às vezes vão além dos nossos limites jurisdicionais. Destacou o ministro Luiz Roberto Barroso, leio, a tese a ser debatida limita a aplicação do foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal às acusações por crimes cometidos no cargo e em razão do cargo. Então, Sua Excelência propõe a limitação do foro aos crimes cometidos no cargo, ou seja, quando já empossado, e em razão do cargo. Se o fato imputado, por exemplo, diz ele, foi praticado anteriormente à investidura no mandato de parlamentar federal, não se justificaria a atribuição de competência ao STF. No presente processo, por exemplo, a infração imputada foi praticada quando o réu era candidato a prefeito municipal e não no exercício do seu atual mandato de deputado federal, e já deixou de sê-lo. Trata-se de debater o sentido, o alcance, os limites e as possibilidades interpretativas dos dispositivos constitucionais que cuidam da matéria. Fecho as palavras do relator. Digo que, a meu sentir, com a devida vênia, não existe margem para a pretendida interpretação restritiva da prerrogativa de foro instituída pela Constituição Federal. E explico. O Poder Constituinte originário estabeleceu, na primitiva redação do artigo 53, parágrafo 1º, que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua casa, determinando ainda, em seu parágrafo 4º, que os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, a emenda constitucional 35, já citada, deu nova redação ao dispositivo. Artigo 53, caput. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o parágrafo 2º, que importa, diz: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. E o parágrafo 3º, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O pedido de sustação, parágrafo 4º, será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Pois bem, a pretensão de se restringir a competência do Supremo Tribunal Federal aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo colide com a norma constitucional que determina o julgamento dos crimes pertinentes perante a Suprema Corte, desde a expedição do diploma, termo inicial bem anterior à posse e ao início do exercício do mandato na respectiva legislatura. E não é só. A Constituição não distinguiu entre os crimes anteriores ao mandato daqueles praticados no seu exercício por parlamentar federal e fez explícita opção por atribuir o julgamento deles indistintamente ao Supremo. Essa opção foi referendada em 2001 pelo Constituinte derivado, que, ao dar nova redação ao artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, estabeleceu que, em caso de crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal, uma vez recebida a denúncia, dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Como se observa, a emenda constitucional 35 conferiu novo e diferenciado tratamento à ação penal, conforme se trata de crime praticado antes da diplomação, cujo processo este não poderá ser suspenso por deliberação da Casa Legislativa, ou então de crime praticado após a diplomação, cujo processo poderá ser suspenso pela respectiva Casa Legislativa.
o que corrobora a conclusão, digo, de que todos os crimes, independentemente do momento de sua prática, devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o parlamentar esteja no exercício do mandato. Entendimento em sentido contrário importaria em esvaziar o significado da norma extraída do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, notadamente da expressão por crime ocorrido após a diplomação. O texto da norma atua como um limite negativo ao âmbito da liberdade de interpretação. E não vejo como fazer uma interpretação restritiva da leitura da norma. Se a mens legis da Emenda Constitucional 35 foi fixar a diplomação como marco para a possibilidade da Casa Legislativa suspender os crimes praticados após a diplomação, significa que os crimes praticados antes da diplomação não podem ser suspensos. E a Emenda 35 não distinguiu entre instâncias para tal julgamento. Tanto anterior à diplomação quanto posterior à diplomação, o foro competente pela Constituição, goste ou não goste, é o Supremo Tribunal Federal. Digo, então, tanto a Constituição originária, através do seu poder constituinte originário, como a Constituição alterada pela Emenda 35, através do poder constituinte derivado, poderiam ter optado. Seria o poder legítimo de opção, poderiam ter optado em sua liberdade de conformação por restringir a competência do Supremo Tribunal Federal aos crimes praticados no exercício do mandato parlamentar e em razão do cargo, mas não o fizeram. E assim entendo que não pode o Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição, fazê-lo, porque estar-se-ia, com a devida vênia, reescrevendo-a. A Constituição estabelece a prerrogativa de foro em razão da função e não do tempo em que cometido o crime pelo parlamentar. Em suma, os fatores de determinação da competência do Supremo Tribunal Federal são a diplomação e o subsequente exercício do mandato parlamentar, e não o momento da prática do crime ou dos crimes concernentes, estritamente ao desempenho do cargo parlamentar. Corroborando essa assertiva, o Supremo cancelou a súmula 394, o que, a meu ver, representou o limite máximo da interpretação possível da regra de prerrogativa de foro, afastar a competência da Suprema Corte diante da cessação do exercício funcional. Mas a alteração pela via de mera interpretação da regra que atribui ao Supremo o julgamento de parlamentares federais no exercício do mandato, independentemente do tempus comissi delicti, violaria a garantia constitucional do juiz natural. E aí eu cito José Frederico Marques, Ada Pellegrini Grinove, Antônio Scarance Fernandes, Antônio Carlos, Antônio Magalhães Gomes Filho, Paulo Tonini, entre outros, a respeito do tema. Também digo que o Supremo Tribunal Federal, pela via de interpretação discricionária, estaria a subtrair de sua própria competência um julgamento que a Constituição lhe atribui. Faço menções aqui a José Afonso da Silva e a sua análise do Supremo Tribunal Federal como um poder moderador que deve agir com prudência, independente e harmonioso com os demais poderes. Mais adiante, para ir resumindo o voto, eu digo que, por se tratar de matéria sujeita exclusivamente à liberdade de conformação do poder constituinte, entendo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal restringir a vontade por ele expressa no texto da Constituição. E aqui, então, neste item 2 que encerro do meu voto, senhora presidente, eminentes colegas, eu estou, então, a colocar o meu posicionamento a respeito do tema, qual seja no sentido de não ser possível tal interpretação restritiva. Todavia, digo eu no item 3 do meu voto, que intitulo uma proposta intermediária marco constitucional da diplomação. Não obstante meu entendimento pessoal, nas sessões de julgamento anteriores desse feito, já foram proferidos 8 votos, 8 alentados, fundamentados votos, respeitáveis votos, dos quais divergi no item 2, pelas razões ali trazidas.
Mas não há como negar que já há 8 votos. Convergindo, portanto, expressiva maioria para uma tese propugnada pelo relator de se dar uma interpretação restritiva ao foro por prerrogativa de função, de modo a se promover uma inflexão na jurisprudência atual desta Corte, para o fim de se limitar o alcance da prerrogativa de foro aos crimes praticados no exercício do mandato parlamentar e em razão da função. Assim, feito o imprescindível registro de minha posição pessoal, hei por bem, desde logo, em busca de um consenso, aderir à tese intermediária proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. A objetividade do critério proposto por Sua Excelência, calcado exclusivamente no marco constitucional da diplomação, tem o indiscutível mérito de evitar dúvidas e questionamentos, pois atrai para a competência da Suprema Corte o julgamento dos crimes praticados por parlamentar federal após a diplomação, independentemente de sua natureza, ou seja, independentemente de ser ou não relativo ao cargo. Até porque essa natureza de ser relativa ou em função do cargo é bastante discutível. E dela exclui, na interpretação, Alexandre, os crimes que a antecederem. Nesse ponto, permito-me externar perante Vossas Excelências minha preocupação, que já externei quando fiz o pedido de vista, com a eventual porosidade, em razão da maior margem de apreciação que vem a decorrer da subjetividade do intérprete em relação ao critério de determinação da competência ex ratione numeris, em razão da função por parte do Supremo Tribunal Federal. No meu sentir, a conjugação dos critérios exercício do mandato e em razão da função exigirá que esta Corte continue a se pronunciar, caso a caso, se o crime tem ou não relação com o mandato, porque é um critério subjetivo. Vamos supor, por hipótese, porque isso não acontece no mundo real, que um deputado deu um soco, um parlamentar deu um soco em alguém, porque provocou ele em razão da sua atuação no parlamento. Isso foi em razão do mandato ou não foi em razão do mandato? Isso criará discussões. Ou um parlamentar que agride um funcionário seu, um servidor seu no seu gabinete, isso foi em razão do mandato ou isso é uma relação subjetiva entre eles? E esses casos vão desaguar aqui. Por isso que eu estou aderindo à proposta de restrição do foro, embora tenha todas as minhas reservas, no sentido de buscar, ao dialogar com os eminentes pares, inclusive com aqueles que já votaram e com o próprio relator, que se adote uma posição restritiva que tenha um caráter mais objetivo e que tenha um marco claro e seguro. E não um marco que permitirá discussões e rediscussões. Continuo o voto. Ministro Toffoli, quer dizer, na verdade, a preocupação de Vossa Excelência é o alcance que se vai dar a essa em razão do cargo. É isso e o fato de se ter um critério objetivo. Porque o critério, primeiro é o seguinte, o critério tem que ser a diplomação, até porque o próprio servidor que passa num concurso público, pelos dispositivos do Código Penal, ele já pode cometer crime. Por exemplo, já pode cometer o crime de corrupção, antes da posse. Isso já é no cargo. Antes da posse. Então, o marco da diplomação pega aquele período em que o membro do Congresso Nacional foi diplomado e, a partir dali, daquele momento, todo e qualquer crime por ele cometido será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Antes da diplomação, todo e qualquer crime por ele praticado será das instâncias ordinárias. Esta é a proposição que eu entendi do voto do ministro Alexandre de Moraes, que está aqui, pode confirmar ou não, e é a posição que eu entendo objetiva como um marco que não dá margem
à dúvida. Não dá margem à dúvida. O critério, em razão do cargo, dá margem à dúvida. Senhor Toffoli, só para completar, a minha única diferenciação, divergência em relação ao voto do relator, do ministro Luiz Roberto Barroso, foi exatamente nesse sentido. A partir da diplomação, qualquer infração penal praticada. Até porque, não só essa questão que Vossa Excelência coloca, da dificuldade, às vezes, dessa análise, se é ou não relacionado ao cargo, mas também por uma outra questão que Vossa Excelência colocou anteriormente, em razão das elites locais, da possibilidade de, durante o mandato, existir, vamos dizer, plantação de crimes. Obviamente que há a possibilidade de habeas corpus, isso chegar até o Supremo Tribunal Federal. Mas eu gostaria até de lembrar rapidamente... A versão da hierarquia que eu falei no início. Exatamente. Mas de lembrar o que fiz no início, essa e outras imunidades parlamentares, em verdade, elas surgiram para crimes comuns, exatamente para proteger o parlamentar no exercício de suas funções de eventual perseguição de crimes comuns, porque aonde isso surge de forma diferenciada, mas onde surge na Inglaterra, era inadmissível pensar numa imunidade para crimes praticados no exercício e em relação ao mandato, porque imediatamente era expulso do parlamento. Mas se pensava um parlamentar, se ele realmente tinha uma briga no seu condado, alguma coisa, e isso poderia, a justiça local, prejudicar o seu exercício no parlamento. O Brasil, desvirtuou muito isso, ampliou demais, mas é uma preocupação que eu também tenho, assim como foi citado pelo ministro Dias Toffoli, de eventuais problemas que tenhamos não só para definir o que é ou não exercício do mandato, com consequentes agravos regimentais de um lado ou do outro, do Ministério Público ou da Defesa, mas também de eventuais infrações penais ou suspeitas infrações penais no âmbito local, acabar prejudicando o exercício do mandato. Por isso que optei, com a devida vênia do relator, por esse critério mais objetivo. O que foi praticado até a diplomação não era parlamentar, não havia sido eleito, não há furo. O que foi praticado após a diplomação teria furo. Agora, o ministro Toffoli suscita uma questão interessante, que o ministro Toffoli diz. No cargo, um critério, e em razão do cargo. Agora, em razão do cargo... Em razão do foi cargo, a proposta do relator. Em razão do cargo já ocupado ou em função do cargo a ser ocupado? Delitos praticados com a finalidade de exercer o cargo. Isso é em razão do cargo? Eu acho que essas expressões, o ministro Toffoli destacou bem, é preciso ficar bem definido o que é o que. É por isso que eu coloco o marco da diplomação, até porque faz um paralelo, que faz um paralelo, inclusive, com os crimes dos servidores públicos. Que uma vez nomeado... Uma vez nomeado, mesmo que ainda antes da posse, não esteja no exercício, antes da posse, ele já responde, inclusive, por crime de corrupção. Porque antes da posse. Ministro Toffoli, se me permite, eu não sei se eu compreendi corretamente, ministro Fux, mas uma pessoa que se candidata a parlamentar e recebe caixa 2, essa pessoa, ela não é parlamentar ainda, ela não foi diplomada. Isso o marco temporal é muito claro, ela não foi diplomada, ela responde em primeira instância eleitoral. Em razão do cargo? Não, mas ela não tem cargo. Agora, se em razão do cargo ocupado, não em razão do cargo pretendido. Pode ter várias discussões. Ao meu ver, né? Esse foi o meu voto. Cargo, não é em razão do cargo, etc. O delito de corrupção passiva, por exemplo, é um delito, como sabemos, de mera atividade, de mera conduta. Isso significa que é um crime de consumação antecipada. Ele ocorre, qual é o momento consumativo desse delito? Corrupção passiva, aquele em que não necessariamente a obtenção, em que se aceita uma promessa de vantagem indevida. Agora, ainda que isso seja feito em razão de uma futura
investidura em cargo, É crime de... o fato é que isso aí apenas é um fator que vai agravar, mas o delito já foi praticado em momento anterior. Por isso mesmo que o delito de mera conduta, como crime de corrupção passiva, é também conhecido pela doutrina como crime de consumação antecipada. Logo, o momento consumativo numa situação como essa se dá no instante em que, antes da investidura no cargo, o futuro agente público meramente aceita uma promessa de vantagem, de que, em razão dela, irá, uma vez assumido o cargo, praticar esse ou aquele ato. Se sobrevier depois à prática desse ato, naquele momento não haverá consumação do delito, mas haverá apenas o agravamento. Exatamente. Aí é um post-factum punível, mas uma mera agravação. Mas por quê? Porque a realização integral do tipo já se deu antes, pela mera atividade, pela simples conduta do futuro agente público. E estabelecendo-se a diplomação como esse marco temporal, é evidente que, o que me parece, numa situação como essa, o delito de corrupção passiva teve o seu momento consumativo definido em instante anterior, em instante que precedeu a própria investidura. E aí isso interfere na competência. É como a corrupção ativa, também é um crime de mera conduta. Não se exige a entrega da vantagem, basta a promessa de que, se o agente público se abstiver da prática de um ato de ofício, se receberá esta ou aquela recompensa. Não há necessidade de que haja efetivamente a entrega do dinheiro ou da vantagem indevida. Basta que haja a mera proposta. É um crime de mera conduta. O ministro Alexandre suscitou uma questão interessante. Não, mas é exatamente nesse sentido. 2, ele vem a ser... O exaurimento... Se o exaurimento for após a diplomação, a competência já está fixada... pela maioria, já está fixada no momento da consumação do crime, ou seja, antes da diplomação, justiça eleitoral, no exemplo de primeira instância. Só um breve comentário, ministro. Eu, quando defendi, me parece a tese melhor, no cargo e em razão do cargo, é porque acho que a intenção da Constituição é preservar o exercício do mandato e não a prática de atos estranhos ao mandato. Por certo, que pode haver situações, como Vossa Excelência mencionou, em uma área de penumbra. Agora, o mundo do direito é assim, você tem áreas de certeza positiva, você tem áreas de certeza negativa e você tem espaços interpretativos. Isso é um pouco o que nós fazemos rotineiramente, de modo que eu acho que isso é um fato da vida. Eu mesmo estou aderindo à tese de possibilidade de restrição do foro exatamente para poder entrar nesse debate, desse caráter que eu entendo extremamente relevante. E agradeço as intervenções feitas, porque foi exatamente esse o sentido do voto que trago, para realmente nós debatermos este ponto que será crucial, porque senão nós vamos tomar aqui uma decisão que gere dúvidas e não certezas, embora eu entendo muito bem a clareza do voto de Vossa Excelência, ministro Barroso, e os fundamentos do seu voto. Mas eu penso que o marco objetivo, ele afasta qualquer tipo de dúvida. E é por isso que eu digo no meu voto o seguinte, dando continuidade, senhora presidente, que o critério objetivo a que adiro, sendo o marco constitucional a diplomação, ele reduz a margem de apreciação do intérprete para estabelecer se determinado fato teria ou não sido praticado em razão do mandato parlamentar, conferindo, assim, maior segurança jurídica, tornando rarefeito o manejo de habeas corpus ou mesmo de reclamação constitucional para se discutir a competência desta Corte, paralisando o processo para saber se isso tem ou não tem a ver com o exercício do mandato. Nesse sentido, eu vou me permitir aqui fazer a leitura de teoria jurídica, de doutrina de Gustavo Badaró, que, com a habitual acuidade de ser de extrema relevância esta questão para análise do juiz natural, questão da segurança jurídica. Diz Gustavo Badaró,
todas as normas sujeitas ao princípio da legalidade devem prever uma facie suscetível de objetivo acertamento e com efeitos jurídicos claramente determinados, em qualidade e quantidade, devendo se valer, para tanto, de uma linguagem precisa, isto é, ausente de ambiguidade, vagueza e contradição. A lei que determina a competência, bem como as hipóteses de modificação de competência, deve trazer critérios gerais, critérios abstratos e impessoais, que com clareza e precisão determinem o juiz competente. A garantia do artigo 5º, 53 da Constituição Federal exige que o juiz seja individualizável ex ante. O juiz tem que ser individualizável ex ante. Segundo critérios legais, que não sejam ambíguos e, na prática, inoperantes para o fim de pré-determinação. A hipótese normativa deve fixar parâmetros objetivos. Veja o que diz Gustavo Badaró. Ele está comentando isso do ponto de vista da lei que trata da competência, mas aqui, de alguma e de certo modo, nós estamos exatamente determinando a análise de competências do Supremo Tribunal Federal em razão de crimes praticados por parlamentares. Veja o que diz Gustavo Badaró no ponto. A hipótese normativa deve fixar parâmetros objetivos que façam com que a determinação do juiz competente dependa efetivamente da norma pré-existente e não de uma posterior opção discricionária de um órgão administrativo ou judiciário. Ou seja, em outras palavras, para o caso concreto, e não de uma posterior hermenêutica. Se aquele fato imputado como criminoso, praticado pelo parlamentar, ele o foi em razão do cargo ou não em razão do cargo. Ministro, permite só um rápido à parte. Se nós invertermos, não a análise por parte do Supremo Tribunal Federal. Nesse primeiro momento, talvez nós todos estejamos pensando, a partir da fixação da tese, o que nós iremos declinar ou não a competência. Mas se nós invertermos essa tese um pouco mais fechada, perdão, no sentido só crimes praticados em razão do cargo, se nós invertermos para a primeira instância, isso pode gerar problemas futuros, no sentido de que uma interpretação, e são centenas de juízes criminais, uma interpretação, naquele momento, de um pedido de determinada prova, de um pedido invasivo de determinada prova, que interprete o juiz de primeira instância. Isso não é relacionado com o cargo. Isso pode gerar nulidade futura, se nós entendermos ser relacionado, porque o marco não objetivo pode gerar nulidade e a perda de uma prova importante para eventual condenação. A própria Casa Legislativa, nós já definimos aqui, tem legitimidade para defender suas prerrogativas. Então, isso pode gerar... Então, o marco temporal objetivo da diplomação, eu penso que é exatamente uma norma que será, por interpretação deste Supremo Tribunal Federal, com a interpretação restritiva que está se dando neste julgamento, uma norma clara e objetiva, que vai impedir discussões futuras a respeito do que é esse em razão do exercício do cargo. E esse doutrinador continua a sua obra dizendo o seguinte, eu vou tentar resumir um pouco, Vossas Excelências têm em mãos a citação completa. Ele prossegue dizendo, em outras palavras, há uma obrigação do legislador de fixar as regras de competência por meio de critérios legais estabelecidos com precisão, clareza e taxatividade. Com a devida vênia, eu não consigo verificar exatidão, clareza e taxatividade na ideia de um crime praticado em razão do cargo. Eu não consigo verificar clareza, precisão e taxatividade. Por isso, eu estou aderindo ao marco da diplomação proposto pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas volto a citar Badaró. Somente assim será possível evitar que, por qualquer mecanismo,
não haja certeza quanto ao juiz que irá julgar o caso. Vejam aqui o doutrinador dizendo, nós temos que evitar a incerteza. Permitindo que atos discricionários das partes de órgãos do Poder Judiciário ou mesmo de órgãos administrativos possam determinar o juiz competente. Mais adiante, na citação, diz ele, se em toda norma abstrata há um grau de indeterminação, isso deve servir de alerta para a necessidade de se buscar, na medida do possível, a maior e mais precisa determinação do conteúdo da norma, e não como desculpa para se abusar de conceitos abertos e porosos, aumentando ainda mais a indeterminação na sua aplicação ao caso concreto. Por tudo isso, em termos de garantia do juiz natural, a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, valendo-se de expressões completamente abertas e sem um referencial semântico seguro, diz Badaró, viola o direito à certeza do juiz, ou seja, de que haja um juiz predeterminado por lei. Obrigado. A citação continua, eu vou omitir a leitura. Digo mais adiante. Luiz de Ferrajoli também enfatiza que o princípio do juiz natural impõe que a lei pré-constitua de forma rígida e vinculante os critérios de fixação de competência. Nessa mesma esteira, Paulo Tonini assevera que as regras a respeito da competência não devem conferir um poder de escolha. A seu ver, o princípio do juiz natural impede que um órgão jurisdicional possa subtrair discricionariamente um procedimento de um determinado juiz. Esse posicionamento doutrinário a respeito da imperiosidade da predeterminação em abstrato do juiz competente tem sido endossado pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui eu trago os olhos para a decisão do ministro Celso de Mello, no voto condutor do HC 110.185, segunda turma, acentuando o caráter de fundamentalidade de que reveste nosso sistema jurídico o princípio do juiz natural. Disse Celso, neste caso, o princípio da naturalidade do juízo representa uma das mais importantes matrizes político-ideológicas que conformam a própria atividade legislativa do Estado e que condicionam o desempenho por parte do poder público das funções de caráter penal persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial. Daí a advertência de José Frederico Marques, no sentido de que ao rol de postulados básicos deve acrescer-se aquele do juiz natural, contido no item 53 do artigo 5º, que declara que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Diz Celso, então, é que a autoridade competente só será aquela que a Constituição tiver previsto, explícita ou implicitamente, pois se assim não fosse, a lei poderia burlar as garantias derivadas do princípio do juiz independente e imparcial, criando outros órgãos para o processo e julgamento de determinadas infrações. A essencialidade do princípio do juiz natural impõe ao Estado o dever de respeitar essa garantia básica, que predetermina em abstrato os órgãos judiciários investidos de competência funcional para a apreciação dos litígios penais. Na realidade, o princípio do juiz natural reveste-se em sua projeção político-jurídica de dupla função instrumental, pois, enquanto garantia indisponível, tem por titular qualquer pessoa exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do Estado, e, enquanto limitação insuperável, incide sobre os órgãos do poder incumbidos de promover judicialmente a repressão criminal. Vê-se desse modo, continuou Celso, que o postulado na naturalidade do juízo, ao qualificar-se como prerrogativa individual, ex parte subject, tem por destinatário específico o réu, erigindo-se, em consequência, como direito público subjetivo inteiramente oponível ao Estado. Esse mesmo princípio, contudo, se analisado em perspectiva diversa, ex parte principiis, atua como fator de inquestionável restrição ao poder de persecução penal, submetendo o Estado a múltiplas limitações inibitórias de suas prerrogativas adicionais. Isso significa que o postulado do juiz natural deriva de cláusula constitucional tipicamente bifronte, pois, dirigindo-se a dois destinatários distintos, ora representa um direito do réu, ora traduz uma imposição ao Estado dessa mesma garantia constitucional. Eu prossigo a citação é bastante longa e vou encurtando, dizendo mais ao final.
que Celso disse: o fato irrecusável em nosso sistema de direito constitucional positivo, considerado o princípio do juiz natural, é que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judicial competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas, que representam limitações expressivas aos poderes do Estado, consagrou agora de modo explícito o postulado fundamental do juiz natural. A importância político-jurídica desse princípio essencial, que traduz uma das projeções concretizadas da cláusula do due process of law, foi acentuada pelo autorizado magistério de eminentes autores que Sua Excelência citou em sua decisão. E assim, senhora presidente, feito esta citação do quão importante é a fixação do juiz natural ex ante, é que mais uma vez reafirmo a minha aderência à proposição objetiva, de critério objetivo para essa fixação proposta no voto do ministro Alexandre de Moraes, com a devida vênia daqueles que pensem em contrário. Nesse diapasão, então, encerro esse item do meu voto. Quanto menor a margem de apreciação atribuída ao intérprete, maior segurança se conferirá não apenas ao jurisdicionado, que conhecerá previamente seu juiz natural, como também às próprias instâncias inferiores, que poderão, sem nenhum temor de depois uma decisão superior delas retirar, poderão ou não instaurar investigações preliminares e ações penais com base em critérios inquestionáveis de determinação da competência. Encerro aqui o item 3 do meu voto, senhora presidente. Ainda teria rapidamente algumas outras questões a votar. Não sei se Vossa Excelência faria o intervalo e retomaríamos, acho que seria melhor. Talvez, então, pudéssemos, como ainda há uma parte significativa do voto de Vossa Excelência, que é da maior importância, podemos suspender... Não há prejuízo, porque está dividido em claro, podemos suspender, sim, claro, pelo período regimental, fica suspensa a sessão, retornamos com a continuidade do voto de Vossa Excelência. Está suspensa a sessão.